Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Me chamo Antônio Aleph, sou aluno do curso de Bacharelado em Agroindústria da UFPB Campus 3 Bananeiras, né? Atualmente também estou cursando uma especialização em Vigilância Sanitária na qualidade dos alimentos e sou formado como técnico em Agroindústria pelo IFCE Campus Iguatu, tá? Hoje estou aqui para a gente dar início ao nosso primeiro módulo do projeto Boas Práticas de Fabricação, Alimento Seguro no Ambiente Escolar, tá bom? Um projeto do Probex da UFPB, né, do ano 2020, sobre responsabilidade da nossa coordenadora, professora doutora Caterine Teixeira de Carvalho, tá bom? Segurança alimentar, pessoal, ela vem sendo um destaque imenso em todos os âmbitos, tá? Inclusive nas instituições educacionais, com a perspectiva de oferecer condições, tá bom, higiênicas nas práticas de manipulação e preparo dos alimentos, que devem ser eficazes, tá bom, para oferecer à população uma refeição, um alimento isento de perigos para a saúde. Então, diante do proposto, tá bom? Esse projeto, ele tem a ideia de incentivar, de dar conhecimentos aos profissionais envolvidos direto e indiretamente com as boas práticas de fabricação, tá bom? Principalmente de vocês, as merendeiras da Escola Nossa Senhora do Carmo, tá? Da cidade de Bananeiras, Paraíba. O projeto, ele visa viabilizar e incentivar as melhorias, tá bom? Na relação de suas atividades, tá? As atividades que são realizadas no momento da produção, elaboração dos alimentos, né? Das refeições que são ofertadas na escola. Esse projeto, ele foi dividido por etapas, tá? E a primeira etapa é esse módulo 1 que eu trago para vocês hoje, que a gente irá falar sobre alguns temas, tá? Relacionados tanto na questão da microbiologia dos alimentos, a Covid-19 nos alimentos, tá bom? E algumas noções básicas de alimentação escolar. Então sejam todos muito bem-vindos ao projeto Boas Práticas de Fabricação, Alimento Seguro no Ambiente Escolar, tá? Vamos dar início à nossa primeira aula dessa semana com o tema Microbiologia dos Alimentos. Nesse tema nós iremos falar sobre o quê? O que são os micro-organismos, tá? Como são a divisão desses micro-organismos, quando esses micróbios eles se multiplicam nos alimentos, né? É a questão do que é um alimento seguro, tá certo? Os perigos desses alimentos, as doenças transmitidas por esses alimentos, tá? A importância do manipulador, certo? A resolução que nós devemos seguir, nós que trabalhamos com alimentos, tá bom? Então a gente vai ver um vasto, né, assuntos relacionados à microbiologia dos alimentos. Então vamos lá, né? O que seriam esses micro-organismos? Os micro-organismos, pessoal, são os principais causadores de doenças, tá bom? Quando o alimento ele é contaminado, né? No exato momento da produção, elaboração, esse alimento, quando é contaminado com os micro-organismos, acabam trazendo doenças para nós, né, consumidores. Nesse caso, é micro-organismos. Micro quer dizer pequeno e organismo significa vivos. Então hoje nós vamos entender um pouco, né, sobre os micro-organismos, tá bom? Esses micro-organismos, pessoal, eles são tão pequenos que eles são visíveis à nossa visão. Não é possível a gente ver eles ao olho nu. Para que a gente possa observar esses micro-organismos, a gente necessita de aparelhos. Esse tipo de aparelho, né, como o microscópio, ele facilita, né, que a gente possa ver aqueles pequenos micro-organismos num tamanho bem maior. Então, nesse caso, é preciso que a gente tenha essas lentes, né,
essas lentes, elas auxiliam no tamanho, elas colocam um tamanho 100 vezes maior, tá bom? Facilitando que a gente possa, né, ver esses micro-organismos. Esses micro-organismos, eles incluem tanto as bactérias como os fungos, os vírus, tá bom? E alguns parasitas, tá? Dentre esses que eu citei, as bactérias são os que mais nos preocupam, os que causam mais doenças no nosso dia a dia. Ou seja, essas bactérias são os principais perigos biológicos, tá bom? Mas onde encontramos? Onde estão esses micro-organismos? Esses micro-organismos, eles estão no ar, na pele, no corpo, no solo, no seu cachorrinho, no seu animal de estimação. Esses micro-organismos, pessoal, eles estão em todos os lugares, principalmente em nós manipuladores, tá? Isso mesmo. Se vocês observarem, a palma da mão de vocês é um dos lugares que se encontra mais micro-organismos. Se a gente pudesse utilizar uma lupa frequentemente para verificar, tá bom? A gente poderia ver, né, mais visivelmente a quantidade de micro-organismos que possui nas nossas mãos. Mas claro, né? Eu falo assim em nossas mãos quando a gente não segue todos os critérios e cuidados de uma boa higienização. É por isso que é importante que se faça a higienização das mãos, tá bom? Adequada, para evitar que fiquem micro-organismos em suas mãos. Nós iremos agora fazer a divisão desses micro-organismos, tá? Os micro-organismos, eles também ajudam, contribuem, né? São úteis na produção de alimentos. Para isso, nós vamos separar em 3 grupos. O primeiro grupo são os micro-organismos que são úteis na produção de alimentos, como, por exemplo, o pão, o iogurte, o queijo, tá? Existem também tipos de queijos fungados que nós vamos ver mais lá na frente, tá bom? Então, existem alguns tipos de micro-organismos que são essenciais para a produção de alimentos. O segundo grupo, a gente vai caracterizar como os deteriorantes. Esses daí já são aqueles que vão estragar o seu alimento, vai dar uma coloração diferente, um odor indesejável, um sabor que não tem nada a ver com aquele produto, né? Já são os micro-organismos que realmente vão estragar, azedar aquele seu alimento. E o terceiro grupo, pessoal, esse terceiro grupo dos micro-organismos já são aqueles patogênicos, ou seja, já são prejudiciais à saúde a nível elevado, tá bom? Então, quando a gente está sentindo aquelas diarreias, principalmente as diarreias, tá? É um dos principais sintomas de contaminação por alimento, tá bom? Então, diarreias, dores no abdômen, enjoos, já são sintomas, tá? Da contaminação, tá ok? Daquele consumo do alimento contaminado, tá bom? Então, essa categoria do terceiro grupo, ele é classificado como patogênicos. Para que aconteça, tá, esse nível elevado, tá bom? Por exemplo, do grupo 3, o nível de micro-organismos patogênicos, esses micróbios, tá? Esses micro-organismos, eles precisam se multiplicar em uma grande quantidade. Para isso, existem alguns critérios que esses bichinhos também gostam, tá bom? Tem alguns itens, tá? Que são favoráveis para a multiplicação, para a proliferação desses micro-organismos. Eles precisam de algumas condições ideais para que eles se multipliquem. Por exemplo, os nutrientes, a umidade, a água, a temperatura, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos começar pelo oxigênio. Por exemplo, o oxigênio, alguns micro-organismos necessitam desse oxigênio para poderem se multiplicar, tá certo? Um exemplo que eu trago para vocês, não sei se vocês já ouviram falar da questão da embalagem a vácuo, tá? Por que será a importância dessa embalagem a vácuo? Justamente para isso. Como existem alguns micro-organismos que necessitam desse oxigênio, tá bom? Para se proliferarem rapidamente, esse oxigênio é retirado de dentro dessa embalagem para evitar que o alimento se contamine e que possa, né, vir trazer uma multiplicação de micro-organismos.
Também, né, é utilizável essa embalagem a vácuo, a retirada desse oxigênio, para poder prolongar a vida útil desse alimento. Outro item importante para a multiplicação desses micro-organismos nos alimentos é a água, tá? E a gente sabe que os alimentos têm uma grande quantidade de água, tá? Uma grande quantidade de umidade, principalmente as frutas e verduras, né? Também o leite, o queijo e as carnes, certo? Então, esses alimentos, eles devem ser conservados, tá? Em temperaturas adequadas. Existem, tá? Temperaturas adequadas para cada tipo de alimento. Assim, evita que esses micro-organismos se proliferem, né? Se multipliquem rapidamente, né? Vindo a estragar aquele alimento. Esses alimentos que são chamados de perecíveis, né, se deve ter um cuidado maior. Com relação aos alimentos secos, que são aqueles não perecíveis, como por exemplo, o arroz cru, o biscoito, a farinha, enfim, esses alimentos secos, eles não possuem uma quantidade significante de água e umidade. Então, por esse motivo, né, eles são mais difíceis de ter uma multiplicação elevada, tá bom, de micro-organismos. É tanto que a gente mantém eles em ambiente natural. A gente guarda, né, em temperatura ambiente esses alimentos secos. Outro item importantíssimo para a multiplicação dessas crianças, né, desses micróbios, são a questão dos nutrientes. E a gente sabe que todo alimento possui uma grande quantidade de nutrientes, certo? Tanto de proteínas, carboidratos, minerais, né, vitaminas. Então, assim, da mesma forma que nós precisamos de nos alimentar para nos nutrir, né, ficar forte, trabalhar, ter uma disposição melhor, esses micro-organismos também acabam se alimentando dos nutrientes desses alimentos. Então é importante que quando nós, manipuladores de alimento, estiver na nossa bancada, por exemplo, né, na nossa cozinha, um exemplo que eu vou citar aqui, é evitar que deixe restos de comida, tá certo? Restos de resíduos de alimento. Por quê? Esse alimento ali que ficou no cantinho da pia, ele vai ser uma fonte maravilhosa de nutrientes para a multiplicação desses micro-organismos. Então devemos ficar atentos também com relação a restos de comida, não devemos deixar questão de restos de comida nas tábuas, né? Principalmente as carnes quando são cortadas. Então devemos evitar isso, porque é um item essencial e maravilhoso para a multiplicação desses micro-organismos. Outro item que a gente coloca para a multiplicação desses micro-organismos é a questão da temperatura, tá? Então a gente destaca aqui que os micro-organismos, eles podem se multiplicar rapidamente entre temperaturas de 5 a 60 graus Celsius, certo? Mas, Aleph, e quando colocamos um alimento, né, para congelar? Esses micro-organismos, eles somem, eles desaparecem? A solução é congelar? Bom, pessoal, então, em relação ao congelamento desses alimentos, certo? Para fazer com que esses micro-organismos, né, eles retardem, eles parem ali, né, eles fiquem como congelados, esse alimento ele tem que ser congelado a temperaturas abaixo de menos 18 graus Celsius, tá bom? Para evitar isso. Mas aí tem aquela velha prática e hábito que a gente tem, principalmente em casa. Por exemplo, vamos fazer um exemplo da compra de um frango, de uma proteína no mercado. Fui lá, comprei o meu frango, trouxe para casa e congelei o frango por completo. Certo, no dia seguinte, né, eu retiro aquele abençoado do frango para poder, né, preparar, para poder comer normal em casa. Só que acontece, entra naquele velho processo de congela, descongela, congela, descongela, congela, descongela. Isso acaba fazendo com que os micro-organismos se proliferem muito mais rápido, tá? Os micro-organismos, eles se adaptam ao meio, ao ambiente, à temperatura rapidamente, tá bom? Então, além de você estar tirando, né, o frango, por exemplo, né,
Além de você tirar para descongelar, fora da refrigeração, você ainda tem a mania de colocar na pia e ligar a torneira. Não. Além de você estar perdendo seus nutrientes, você está contaminando por completo aquele seu frango. O ideal é que você, ao comprar esse produto, né, por exemplo, o frango que nós estamos citando aqui, que você faça a divisão dele, que você corte em pedaços e leve para congelar, tá? No dia que você for consumir, você tira somente aquela parte que você deseja consumir naquele determinado momento. Evitar que fique congelando e descongelando toda aquela peça de carne, né? Evitar. Assim você evita que ocorra a proliferação e a contaminação daquele produto, tá bom? Como a gente está falando de uma grande proporção, né? No caso, o preparo das refeições, o aconselhável é que se use totalmente aquele produto, por exemplo, o frango, né? Utilize todinho e não leve novamente para ser congelado. Pessoal, aqui embaixo do vídeo tem a aba de comentários, tá bom? Então vocês podem irem colocando comentários aí, tá? Caso vocês tenham dúvidas sobre, até aqui de algum assunto, tá bom? Algumas dicas, fiquem à vontade. Outra coisa importante, coloquem o nome de vocês, tá bom? Completo, aí para mim saber quem está acompanhando o vídeo, tá bom? Eu não falei no início porque eu quero testar, tá certo? Então, a gente já está no meio da apresentação, da aula, então coloquem o nome de vocês completo aí, tá? Que eu vou verificar na nossa listinha de frequência, tá ok? Dando continuidade, né, ao assunto da aula de hoje, entendendo a contaminação dos alimentos, a pergunta que vem: por que nos alimentamos? Então, por que será que nos alimentamos? Parece ser uma coisa bem difícil de entender, mas é uma coisa bem fácil e simples de resumir essa resposta. A alimentação, pessoal, é uma atividade básica para nós, indivíduos, né, nos mantermos vivos, né, termos a disponibilidade, a força para poder trabalhar, para poder, né, viver o nosso dia a dia. Então precisamos nos alimentar para a gente, né, permanecer saudáveis e não adoecermos. Mas para isso, o alimento, além de ser nutritivo, né, ele precisa apresentar, né, ter uma ótima aparência, um sabor agradável, um odor favorável, tá bom? E longe de riscos, né? Longe de riscos que possam vir, né, agravar a nossa saúde. Mas, o que seria esse alimento seguro, Aleph? O que é um alimento seguro? Pessoal, um alimento seguro é aquele que não vai conter agentes ou substâncias em grandes quantidades que possam ser, né, de risco para nós consumidores. Esses agentes, substâncias, eles são conhecidos como perigos para a nossa saúde. Mas eles podem ser, né, reduzidos e evitados. Mas para isso, nós, manipuladores de alimentos, precisamos seguir algumas normas, algumas regras, tá bom? E essas normas, essas regras, elas devem ser utilizadas desde o início. Desde a compra, né, daquele alimento, do insumo, tá bom? Na hora do processamento, da produção, até a mesa do consumidor. Por isso, gente, a nossa função é importantíssima, tá? A função do manipulador de alimentos é importantíssima em todas as etapas. O manipulador, né, no caso nós manipuladores, somos os responsáveis pela preparação dos alimentos e, consequentemente, pela manutenção, né, da saúde dos consumidores, né? Nós não iremos, né, colocar um alimento, não é correto, né, que a gente coloque um alimento contaminado para os nossos consumidores. Por isso se deve sempre ter os cuidados, principalmente com a questão da nossa higiene pessoal. Como vocês viram anteriormente, a nossa mão, né, ela pode ser, né, um grande risco na elaboração desses alimentos. Então é importante que a gente saiba fazer a higiene dessa mão corretamente, tá bom? Utilizar os EPIs
certo? O que seriam esses EPIs, né? A questão da touca, a questão da máscara, tá? Para evitar que espirre, né, tussa nesse alimento, que caia fios de cabelo nesse alimento, tá bom? Esses EPIs, pessoal, são os equipamentos de proteção individual, que é essencial, tá bom, na hora da produção dos alimentos, certo? Às vezes a gente usa luva, né? A gente vê muitos casos o pessoal tá usando luva, mas a gente não tem aquele cuidado, né, devidamente correto. Por exemplo, eu coloquei uma luva e fui lá na minha porta, abri a porta, peguei uma pá, uma vassoura, né? E não fiz a limpeza dessa luva. O que é que adiantou você estar utilizando a luva? Nesse caso, você está utilizando a luva para proteger a sua mão e não evitar que contamine o alimento. Então, é mais desejável que não se utilize a luva e siga sempre a higiene correta da sua mão, né? Evitando que fiquem micro-organismos ali naquela mão que possam, né, trazer risco à saúde. Aqui nós temos um exemplo fantástico, tá? Eu trago para vocês um exemplo bem simples, né? Mas que se deve prestar bastante atenção e corrigir caso alguém esteja realizando dessa forma. Por exemplo, nós temos aqui um rapaz, né? Esse rapaz, ele tá com o jaleco, né, pra cima, tá bom? Aqui tá aberto, né, na parte do peitoral, tá bom? E ainda tá usando um relógio. Então, vamos lá. O ideal é que você não esteja utilizando nenhum tipo de adorno, né? No caso, um relógio, um brinco, uma pulseira, tá bom? O ideal e o correto, tá? Os homens, como tem uma grande quantidade de pelo, tá bom? Devem ser aparados ou utilizar o jaleco fechado até o final do braço. Questão de barba, pessoal, principalmente o homem que tenha grande quantidade de barba, tá? Ela deve ser bem ralinha e deve sempre usar máscaras, tá bom? A questão do peitoral é evitar, caso você tenha pelos, né, que caia nesse alimento, tá bom? Temos um outro exemplo ali, que é a questão do almoço, a questão da touca. Nossa, a touca é o que a gente vê mais de errado, né? Você tá usando a touca, mas tá com uma parte do cabelo para fora. Não quero danificar a minha franjinha, então deixo para fora. Não, tem que cobrir por completo, tá certo? Dando continuidade, tá bom, pessoal? Nós vamos falar sobre perigos nos alimentos. Esses perigos seriam o quê? Eles podem ser biológicos, químicos e físicos, né? Esses perigos, eles são agentes, né, substâncias, tá bom? De origem biológica, química ou física, que podem, né, causar agravos à saúde ou danos ao consumidor. Então aqui, a partir de agora, nós vamos exemplificar, né, esses perigos. O perigo físico. O perigo físico são aqueles objetos indesejáveis que são encontrados em alguns alimentos. Como, por exemplo, né, fio de cabelo, de pelo, né, unhas postiças, restos de esmalte, o que mais a gente pode colocar, né? Alguma parte do relógio que possa ter caído, tá bom? Pedaços de vidro, de plástico, enfim. Esses seriam os perigos físicos, né? Que a gente encontra, que a gente já viu casos, já tem casos, né? Relacionados com esses perigos físicos, que muitos dos consumidores acabam encontrando, né? Mas isso é quando o manipulador de alimentos, ele não utiliza, né? Ele não está atento às boas práticas de fabricação. Já os perigos químicos, né, a gente fala sobre as substâncias tóxicas. Nessas substâncias tóxicas, elas são o quê? O detergente, a água sanitária que é utilizada, né, a questão de desengordurantes e outros produtos químicos que a gente utiliza até mesmo para a limpeza do ambiente, certo? Então, nunca se deve estar, né, processando, produzindo aquele alimento
e a sua parceira, o seu parceiro de trabalho está fazendo a limpeza, a higiene daquele espaço. Jamais se deve fazer isso, não se deve estar alimentos próximos de substâncias desse tipo, né, para evitar a contaminação do alimento pelo perigo, né, que seria o químico. O terceiro seria os perigos biológicos. Esses perigos biológicos são aqueles organismos vivos, né, como por exemplo as bactérias, os fungos, os vírus principalmente, né, e outros parasitas. E agora a gente vai para fazer alguns exemplos, né, do nosso dia a dia. Eu vou apresentar para vocês aqui a questão de onde a gente encontra mais bactérias, tá? Mais fungos na nossa casa mesmo. Então, eu vou trazer alguns vídeos para vocês que eu fiz, tá bom? Relacionado à proliferação, tá bom? De bactérias na pia da nossa cozinha, principalmente naquela esponja que a gente utiliza para poder limpar a nossa louça. Quais são os cuidados que nós devemos ter com ela? Quais os cuidados nós devemos ter na nossa pia? E também eu vou trazer um exemplo da proliferação de fungos. Aquele bolor, aquela mancha verdinha cinza que a gente encontra em frutas, em pão, que a gente acaba cortando uma parte e consome o resto. Aí tem um grande problema para nós consumidores, tá bom? Então agora vai ser exemplos e já já a gente continua, tá? Pronto, pessoal, vamos lá começar. Vocês lembram que nós falamos dos perigos e entre eles estavam os perigos biológicos, né? Que estavam envolvidos com bactérias, vírus, fungos, certo? Eu tô aqui com um exemplo, tá bom? De uma fatia de mamão, tá? Que ela tá contaminada. Já houve uma proliferação aqui desses micro-organismos. Vejam como ficou, tá bom? Essa fatia de mamão, ó. Observem que já, né, o mofo, os bolores, né, nesse caso que a gente chama, já contaminou todo esse alimento, já houve uma proliferação, né, bem grande desses micro-organismos. Ou seja, aqui, né, já houve uma contaminação enorme de fungos, onde acabaram formando essas partes de bolores. O que muito acontece é que nós em casa temos a mania de cortar, né? É só um pedacinho, vou cortar esse pedacinho e consumir o resto. O ideal, pessoal, é que não se consuma, tá bom? Esse alimento já contaminado. Porque as toxinas, elas já passaram para todo o seu alimento. Apesar da gente não ver, né, essas manchinhas, esses bolores no restante do alimento, de fato já houve essa contaminação por completo. O ideal é que não consuma esse alimento, tá bom? Porque pode trazer riscos, né, à nossa saúde. Então, vocês lembram que a gente falou dos fatores ideais para que os micro-organismos se proliferassem, né, se multiplicassem mais rapidamente? Então, esse daqui é um exemplo que a gente pode fazer em casa, um teste, tá? Aqui é um saquinho, né? Eu coloquei essa fatia de mamão dentro, né? Fechei o saquinho e deixei, né, por 4 dias assim. E hoje eu tô tirando e veja como já, né, proliferou bastante esses micro-organismos, né? Houve uma total cobertura da formação de bolores, né? E assim, é viável que descarte totalmente essa fruta, né? Não consuma essa fruta já contaminada, tá bom? Aí o que acontece, né? Aqui nós temos todos, né, as partes ideais para proliferação. O oxigênio, lembra que a gente falou do oxigênio? Falamos da questão que as empresas fazem, né, a embalagem a vácuo para poder retirar, ó, esse oxigênio que fica aqui dentro. Lembra? O nosso fruto, né, a fruta, o mamão, tem a grande quantidade de nutrientes que auxilia também. E o calor, né, que vai formando aqui, vai abafando. Então, esse é um exemplo, tá? Eu já também fiz um novo exemplo, tá bom? Para vocês, que a gente vai fazer agora com a banana, tá bom? Aqui nós temos a banana, certo? Eu vou colocar no saquinho, vocês quiserem fazer em casa também, vocês coloquem, né? E
Pronto, e vamos deixar aqui por 4 dias para ver como vai ficar essa banana também, tá certo? Vocês podem fazer outros exemplos em casa também, podem pegar uma fatia de pão de forma e utilizar da mesma forma, deixa lá guardadinho, tá? Para auxiliar, vocês podem colocar num ambiente escuro, tá bom? E a gente vê, tá? Como é que vai acontecendo, né? O andamento dessa contaminação, a proliferação desses micro-organismos. Bom, o outro exemplo, pessoal, é um exemplo de uma esponja, a nossa esponja de casa, totalmente contaminada, tá? Tem até um determinado tempo que a gente deve utilizar essa esponja e depois descartar, né, e utilizar uma nova. Então aqui eu exemplifiquei, passei pasta para dizer que ela está contaminada, totalmente contaminada por bactérias, tá? E vamos fazer um exemplo, né, para vocês observarem o tanto que a gente pode estar contaminando tudo apenas com essa nossa esponja, né? Então vamos lá, eu comecei a fazer a limpeza, aí peguei minha tábua, né, de cortar, ó, veja, já contaminei ela, né? Passei aqui, acabei contaminando minha mão, né? Aí o que acontece? Eu acabo indo para a torneira, né? Acabo contaminando a parte da minha torneira, volto para cá, pego outro, né? Outro utensílio para fazer a limpeza, por exemplo, né? Um prato, aí acabo contaminando meu prato. Enfim, eu acabo contaminando tudo com essa esponja, né? Totalmente contaminada, cheia de bactérias. Isso se chama, sabe o quê? Contaminação cruzada. E tá vendo? A gente acaba, né, achando que não é nada, mas essa contaminação cruzada, né, entre os utensílios, os alimentos, é o que acaba acarretando riscos à saúde de nós consumidores. Então, essa esponja, né, ela deve ser da seguinte forma: trocar ela toda semana, tá bom? E temos um meio de fazer, né, a higienização dessa esponja todos os dias, tá? E eu vou explicar para vocês bem direitinho como que funciona. Aqui é a nossa primeira dica, né, de como higienizar a nossa esponja no final do dia, de cada dia, né? Ó, eu já coloquei a água entrou em ebulição, tá bom? Vejam que as bolinhas já, né, começaram. O que você vai fazer? Você vai adicionar a sua esponja, tá bom? Nessa água em ebulição. E vai deixar aqui por 5 minutinhos, de 3 a 5 minutinhos, tá bom? Essa é a primeira dica de como higienizar a nossa esponja no final do dia. E a nossa segunda dica, pessoal, de como higienizar, né, a nossa esponja no dia a dia a cada 1 litro de água, você vai adicionar 2 colheres de sopa de água sanitária, tá? Vai pegar a sua esponja, né? E deixar a sua esponja em repouso aqui nessa solução por até 10 minutos, tá bom? Então é isso, as nossas dicas de hoje de como higienizar a nossa esponja no dia a dia, tá? Lembrando que sempre, toda semana deve ser feita a troca dessa esponja. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu utilizei, vamos trocar por uma nova, tá? Então, pessoal, como vocês viram nesses exemplos, né, a importância que devemos ter das boas práticas de fabricação, né? Isso a gente deve ter como exemplo a nossa própria casa. Viram o tanto de contaminação que pode ter numa esponja? Viram que não é correto, né, cortar aquela pontinha do alimento que está começando a fungar, que está, né, formando aquele bolor no pão, né? Então, assim, a gente deve evitar tudo isso, principalmente pela questão das doenças. Isso mesmo, pessoal, as doenças transmitidas por alimentos, as famosas DTAs. Essas DTAs, elas são, né, a contaminação. Quando esse alimento ele está contaminado com esses micro-organismos, né, substâncias, eles acabam, né, trazendo sérios riscos para a nossa saúde, como a gente, né, deu exemplo lá no início da aula, né, principalmente a questão de diarreia, vômitos, dor de cabeça, né. Só que não é só esses casos, né, esses casos são os mais simples, mas existem, né, as DTAs que podem levar até a morte do consumidor.
Por isso, devemos ter cuidado na hora que estiver manipulando, né, esses alimentos. Mas por que eu devo ter cuidado, né? Porque justamente você, eu, né, somos os manipuladores de alimento, tá bom? É a pessoa que lava, que descasca, que corta, enfim, que faz todo o preparo, né, daquele alimento, daquela refeição para outro ser vivo. Então, é importantíssimo que todos nós que trabalhamos com alimentos sigam sempre as boas práticas de fabricação. Essas boas práticas de fabricação, né, nós temos uma resolução que devemos seguir pela Anvisa, que é a resolução número 216 sobre boas práticas, né, de fabricação. Nela tem um passo a passo completo, tá? Desde a compra do alimento, do insumo, né, o preparo até a mesa do consumidor. Eu vou estar disponibilizando para vocês no grupo, tá bom? Essa cartilha, tá, da Anvisa, que fala sobre as boas práticas de produção, caso vocês tenham dúvida em algum tópico. Lembrando que tudo isso será abordado no projeto, tá, ok? Para capacitar vocês, né, a cada dia. Então, até o final do projeto, vocês irão ver um monte de assunto relacionado às boas práticas de fabricação, né? Os cuidados que devemos ter com a água, com o lixo, com o ambiente, né? O ambiente, quando eu digo, é o meio, aquele local que nós estamos trabalhando, né? Processando o alimento, tá certo? Então é isso. As boas práticas, né, de fabricação, ela vai fazer com que você evite a contaminação daquele alimento, né? Evitar que você esteja distribuindo um alimento contaminado, tá certo? Pessoal, a aula tá acabando, né? A aula de hoje é sobre micro-organismos dos alimentos, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês algumas dúvidas, certo? Que vocês tenham sobre a questão de micro-organismos dos alimentos, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários aqui embaixo, tá bom? Mandem no grupo, né? Podem falar no meu privado também. Aleph, eu tenho dúvidas sobre tal coisa. Eu vi uma reportagem, achei bastante interessante, eu queria entender um pouco mais, tá bom? Que a gente vai abordar tudo que vocês precisarem e acharem de importante, tá certo? Então é isso, tá bom? A aula de hoje está encerrando aqui, mas tem uma atividadezinha, tá? Não deixem de fazer essa atividade. É um questionário que vocês têm que responder relacionado à microbiologia dos alimentos, para ver se realmente eu consegui trazer, né, para vocês informações suficientes, que vocês tenham compreendido o que eu realmente quis passar. Tá? A importância que nós manipuladores temos com a saúde dos alimentos e de nossos consumidores, tá certo? Então esse questionário eu vou colocar no nosso grupo do projeto, tá bom? E vou pedir encarecidamente que todos respondam, porque lembrando, tá? Essas atividades, participação nas aulas, vai contar a carga horária para o certificado de vocês de participação do projeto. Então não deixem de participar. E aqueles que gostam de quiz, tá? Tem um quiz de entretenimento para conhecimentos gerais, tá bom? Que foi criado pelo Facebook, para vocês responderem sobre as boas práticas de fabricação também, tá certo? Caso vocês usem a rede social do Facebook, eu vou colocar lá o link também no grupo, para caso vocês queiram responder, passar para os colegas, né? E também é um meio de mostrar, né, que o projeto está na ativa, está funcionando, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Essa semana toda será sobre microbiologia, né? Questão dos micro-organismos nos alimentos, tá certo? Então, iremos abordar outras coisas. Vou colocar lá no grupo algumas dicas, alguns vídeos de entretenimento, tá certo? E caso vocês tenham dúvidas, não deixem de perguntar. Podem perguntar, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, que nós estamos aqui para aprender, tá bom? Encerrando essa primeira semana,
A próxima semana a gente já tem uma nova aula, um novo assunto, que vai ser sobre a Covid-19, tá? O coronavírus nos alimentos, tá bom? Então, obrigado pela participação de todos, um forte abraço e até a próxima aula, tá?